Jornal da Manhã. Entrevista. Ô Rosana, hoje ao vivo. Você viu? Olha, o nosso consultor cores. em direito aqui, temos vários, né? Do grupo Ogozuco Blay. Nós temos a presença do Dr. Rodrigo Blay com seu blazer azul. Vai falar de um assunto que é tema corrente em todas as rodas de informações, de política. O primeiro deles é a taxação da Shopee, né? É o imposto da blusinha. Doutor Rodrigo, bom dia, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Bom dia, Kiko, bom dia, Rosana, bom dia, ouvintes. Satisfação estar aqui pela primeira vez. Nossa. Primeira vez nesse estúdio, já estive no outro estúdio, acho que Praia de Pirâmide? Na Pirâmide, por 2 vezes. Então, também, né, já tem alguns aniversários, né? Já, acho que a primeira vez que eu falei na PAN foi no início do século, então já faz Pois é, tempo. olha, é que nós somos do século passado, não tem como, né? Então, Rodrigo, como é que é esta situação, né? Nós não tínhamos taxação dos jogos de apostas, né, que começaram a chegar no Brasil, virou uma grande loteria de apostas através da internet, através dos jogos não só de futebol e outras modalidades. E de repente, algo que chama atenção também, né, são as compras nos sites, em especial chineses, que vinham com uma condição sem taxação alguma, de certa forma sem barreira nenhuma em proteção à indústria nacional, que gera empregos, né, que estabelece o trabalho e a dignidade do cidadão. E aí, de repente, a chegada deste imposto. Como é que o senhor entende isso neste contexto, né, político, socioeconômico, mas também no aspecto jurídico, que é o nosso tema aqui? Essa questão, na verdade, não é nova, essa taxação já existiu, já voltou. Durante um período, as taxações, quando eram de vendas de pessoa física para pessoa física, esse limite de $50 não existia, então não havia taxação. Aí o que essas empresas começaram a fazer? Ao invés de elas venderem pelas pessoas jurídicas, utilizavam-se de interpostas pessoas físicas para fazer essas vendas sem taxação. Até que o governo entendeu que seria melhor criar um programa onde todas essas empresas se inscreveram e então, uma vez inscritas, elas não tinham mais a taxação, porém o governo ganhava porque cobrava o ICMS. Tá. Né? Então ele falou, já que eu estou perdendo, prefiro cobrar ou deixar sem o imposto de importação, que é o que nós estamos falando aqui, não imposto de importação, e eu cobro o ICMS. Ok. Mas mesmo com a cobrança só do ICMS, a gente sabe que a competição entre os produtos, principalmente chineses, vamos dizer aqui, porque quase que 100% é produto chinês, com os nacionais é uma disputa injusta. Né? O mercado aqui interno, as empresas brasileiras têm uma alta carga tributária. Além disso, existe todo o custo trabalhista, também não pode ser desprezado, que é 70% a mais, né? O dinheiro que não vai no bolso direto do trabalhador, né? Vai para impostos e outras coisas. Exatamente. E se a gente fizer só um cálculo pensando no seguinte, eu pago $50, agora eu vou pagar mais o imposto, você está esquecendo de tudo que existe por trás de toda essa cadeia, que é geração de empregos, né? Eu, particularmente, não sou contrário a essa taxação. Eu também não sou. Eu acho que é uma taxação... Tem que acontecer. O que eu acho é que deveria acontecer, e aí não acontece, e cria alguma discrepância, é o seguinte, vamos falar aqui do limite dos $50. Sim. Se eu vendo o produto a $49,90, eu vou pagar a taxação de imposto de importação, 20%, mais o ICMS 17,5%, que é calculado por dentro, ele acaba virando 19 e pouquinho, então eu estou falando aqui de 20% de imposto de importação, mais o ICMS. Estou falando de quase 40%. Gente, é muito, né? A hora que você vê a taxa total. Porém, se eu pegar aí um produto que custa $50,50, ou seja, que ultrapassou essa barreira, eu vou pagar quase 85% de imposto. Uau! Então, eu estou falando de 40% para 80 e poucos por cento. Então, aí você começa a criar uma outra injustiça, vamos dizer assim, porque aqueles produtos que custariam ali 10, 20 centavos, $1 a mais, tem uma tributação maior, 100% maior do que a outra. Então, isso vai acabar gerando novas discussões, acredito eu, daqui para frente.
O que eu entendo é que nós deveríamos ter, sim, tributação, Ou e uma tributação escalonada em preço. Exatamente, aí sim, então é 20, justa. depois 25, e vai 30, até um limite. Então, se eu vou comprar um produto que custa, por exemplo, $2.000, se eu vou comprando um produto de alto valor, aí eu pago uma alíquota maior, porque... Às vezes até compensa você pagar essa alíquota do que eventualmente comprar no mercado nacional. Exatamente. Mas aí você não está mais... A gente não está mais nessa discussão de que eu estou onerando os mais pobres, eu estou tirando a concorrência desses sites chineses. O problema, nós estamos conversando para você que ligou agora com o Dr. Rodrigo Bley, que é do escritório Ogozuki Bley Advocacia. O Dr. Rodrigo é um dos nossos consultores aqui sobre os assuntos jurídicos, né? Mas quando a gente vê todo esse aspecto, né, de análise, o problema não é pagar um imposto. Falamos a respeito do imposto que preserva o emprego brasileiro, que dá concorrência justa à empresa nacional, né? E a gente tem que zelar por isso, faz parte do governo ter esse cuidado. Mas, porém, o problema parece que o incômodo não é o imposto, mas é o imposto mal utilizado. Pagar imposto nós vamos pagar. O duro é você pagar o imposto e não ver retorno com qualidade em saúde, em educação pública, e outros tantos itens que a gente poderia dizer de apoio e amparo ao cidadão nacional. Não, exatamente. Quando a gente fala, sempre que se falar de imposto, qualquer norma tributária que crie ou aumente imposto, ela é sempre, isso a gente aprende lá não sei se na faculdade hoje ainda dizem, mas é uma norma de rejeição social. Toda norma que cria ou aumenta imposto, ela é naturalmente rejeitada pela sociedade, né? Então, é natural que se diga, vai começar uma nova tributação sobre os produtos de baixo valor. Ela sempre vai ter, pelo menos na maioria do povo, uma oposição. Ninguém quer pagar mais impostos, né? Principalmente por esse motivo que você disse. Ou seja, eu estou pagando, mas o que eu estou, enquanto cidadão, recebendo, né, de retorno do Estado? Onde é que esse dinheiro que eu estou pagando ele é empregado? Porque eu sei quando eu pago, mas eu não sei de que maneira esse dinheiro retorna. Ele deveria retornar, nós sabemos, em educação, em saúde, em saneamento básico, etc, etc. Mas a verdade é que na prática a gente acaba não vendo esse dinheiro bem utilizado. Nós vemos muito desperdício. A gente vê que o governo, isso acho que é uma característica desse governo, ou dos governos mais à esquerda, de quererem sempre gastar mais. Muito gastão, né? São governos gastadores. Então, desde o início desse governo, o que nós vemos? Agora precisamos gastar mais. Para gastar mais, o que nós vamos fazer? Bom, se você quer gastar mais, você precisa arrecadar mais. Né? E para arrecadar mais... É uma sanha de arrecadar. Para arrecadar mais, o que você faz? Gasta. Aumenta imposto, porque não tem como você ter mais dinheiro... Não tem almoço de graça, né? Exatamente, alguém tem que pagar a conta. No final, quem está pagando a conta é o cidadão, infelizmente. Isso sempre, essa é a regra, não tem saída. Eu estou conversando com o Dr. Rodrigo Bley, que é um dos nossos consultores na área do assunto jurídico. A gente falou agora da taxação da Shopee, desses semelhantes, né? E nós vamos falar um pouco agora do ANPD, que é aquilo que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, que determinou que a Meta pare de usar dados que os brasileiros postam em suas redes sociais. Eu quero entender o que é isso e, obviamente, você que nos ouve também. Nós temos a participação dos nossos ouvintes e hoje a gente está pedindo, Fernanda Buratini, convidando, quem é que você convidaria para sair da bolha? Aqui até mandaram do seu ex-chefe, a Thaís para a Thaís e para o Rodrigo Manga saírem da bolha. Olha aqui, é o Evanilson da Silva. Bom dia, Thaís e Manga, sai da bolha. Tem mais gente aqui mandando Manga sair da bolha. Eu já vou dizer quem é que manda. Aqui, o Edson Manga, sai da bolha. E aí eu quero saber, você que nos ouve e participa com a nossa edição, tá certo que os nossos ouvintes estão aí falando quem deve sair da bolha. Tem gente que quer sair da bolha, Pedro? Vamos lá, solta pra gente. Alguém pode dar um remedinho para esse Mendonça? Fala, Jovem Pan, bom dia. A Valdinei que tá falando. Eu quero passar para agradecer, né, com relação à iluminação pública aí de frente da casa dos meus pais, que eles atenderam, né, ao pedido e resolveram.
Bom dia, equipe da Jovem Pan, a todos, de A a Z, sem exceção. Aqui é o Creiton de Sorocaba, mais uma vez aqui com a minha participação aqui. Realmente, eu digo, sai da bolha bolsonarista, saem da bolha, acorde para a realidade, pois a realidade é outra, hoje é outra, né? Vocês não querem aceitar, mas está aí. Como o Mendonça vem dizendo, eu venho reafirmando, concordo plenamente com ele. Realmente, na época de Bolsonaro, o quilo da picanha chegou a 80, 90 reais, teve lugar que chegou até 100, contra filé 70, 80, na época de Bolsonaro, né? E assim por diante. Bom dia, Jovem Pan, aqui é Marcelo de Sorocaba. Eu vi hoje que foi citada a Polícia Rodoviária Militar. Eu gostaria de mandar uma mensagem para eles, se está tendo algum esforço para estar melhorando no sentido de segurança, melhorando em sentido de trânsito nas rodovias, na Raposo Tavares, nas nossas rodovias. Bom dia, equipe Jovem Pan, bom dia a todos, Tatiana aqui. Gente, real, convido todo brasileiro a sair da bolha e entender a história política do nosso país. E iremos entender muita coisa e vamos ver quais são os campeões nacionais, os nomes, os sobrenomes das pessoas que não deixam o Brasil crescer, desenvolver, que preferem e deixam o Brasil ser colônia. Gente, você sabia que você, com o seu telefone do lado, se você falar algo que você queira comprar ou saber, o teu telefone está habilitado para utilizar esta informação enxurrada de Google para você, desses produtos, ou se você está nas redes sociais, idem. A gente vai falar sobre isso e como o direito cuida ou se preocupa para barrar esses avanços da inteligência artificial e daquilo que TI, né, da tecnologia da informação tem. Mas antes, é para saber quem que você quer que saia da bolha, na política, na vida, em qualquer lugar. Vamos lá, Pedro Oliveira, solta aí. O que tem que sair da bolha é o pobre que é de direita. Isso é incompreensível. É o mesmo que uma ovelha fazer propaganda de artigos de lã. É totalmente compreensível o pobre ser de direita. Bom dia, Jovem Pan. Tá eu, minha esposa Maiara e meu filho Miguelzinho, da colônia de férias. E a gente queria mandar um abraço pro Mendonça, no Alice do País das Maravilhas. Bom dia, Jovem Pan, tudo bem? Aqui é o Miguel e eu tô aqui pra falar que meu pai já mandou um áudio, hein? E eu vim falar outro áudio. Quero que vocês tenham um ótimo final de semana, porque tá quase chegando, né? E é isso, pessoal. Um beijo. Gente, que delícia. O Miguel, ele fala de quando ele não tá em férias. E ele fala aqui na Jovem Pan, que é mandar... O pai dele que queria mandar o Mendonça sair da bolha. Pro Dr. Rodrigo que está chegando, nós temos um ouvinte que participa todo dia, que é o Mendonça. E aí nós temos o Luiz Vieira, que é motorista de aplicativo. E o Mendonça está mais à esquerda, defende que o supermercado está mais barato. E aí entra o Luiz Vieira e grita. Você tem aí, ô Pedro, o Luiz Vieira falando com o Mendonça? O Mendonça é um artista aqui na Jovem Pan. Deixa eu ver se o Pedro tem o Mendonça aí, o Luiz Vieira. Vamos lá. Thaís, fala assim pro Mendonça. Mendonça, sai da bolha, Mendonça! Muito bem, isso criou a nossa pergunta do dia, né? Sai da bolha, sai da bolha. Tá muito bem, um abraço a todos que participaram conosco. Daqui a pouco tem a Thaís Omão com o nosso querido Adriano Castor e a gente vai discutir política. Mas eu estou agora com o doutor Rodrigo Bley, que é um dos nossos consultores para assuntos jurídicos. E hoje o tema, já falamos de Shopee, já falamos de imposto, ele nos contou o crescimento do imposto a partir dos R$50. E nós vamos falar sobre um assunto importante, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Doutor Rodrigo, como é que a gente se defende disso? Qual é o papel da Autoridade Nacional que a gente está vivendo nesse momento, que é um problema que mostra um olhar mais forte do mundo jurídico? Tá. Bom, vamos passar um pouquinho também qual é a situação, por que a Autoridade Nacional entrou em cena aí. O que acontece? A Meta, né, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp,
eles criaram uma política de fazer o quê? Coletar dados, sejam fotos, vídeos, artigos, áudio, qualquer material que tenha sido publicado nas redes sociais, para instruir, para criar uma base de dados para a sua inteligência artificial generativa. O que é a inteligência artificial generativa? É aquela inteligência artificial que pega uma base de dados e ela cria conteúdo próprio a partir... De interesse daquela pessoa. Então, aí começam os problemas. Nós não sabemos qual é o... Porque quem está criando, quem está utilizando essa base de dados é a Meta. Agora, para que a Meta quer coletar esse tipo de informações? Ela diz o seguinte, eu quero coletar essas informações para instruir, para eu criar uma inteligência artificial generativa que vai te auxiliar no futuro. Mas ela não diz exatamente o que ela vai fazer com esses dados, de que data, a partir de que data ela pegou esses dados, durante quanto tempo eles vão ser utilizados. Pô, isso acontecia sem a gente saber, né? Mas até aí, veja só, isso que a gente estava aqui comentando, de captação de informações, era para efeito de quê? Venda de produtos, basicamente. Eu quero comprar. Isso é uma realidade, né? Se você pesquisar algo, vai aparecer em tudo que é rede social, ou pelo menos naquelas da mesma empresa, na Meta, mas logo você vai estar lá no YouTube e vai ter essa mesma informação. Exatamente. Eu já comprei uma época que eu estava procurando ar-condicionado. Gente, mas começou a chover ar-condicionado, informação de ar-condicionado, e também nas redes sociais que você acompanha ou pesquisa algum produto que está ali à venda, a partir daquilo ela gera, parece que assuntos que são do interesse daquele que eventualmente está comprando ou pesquisou algo para adquirir. Mas nós estamos falando agora de uma coisa bem mais profunda, evoluída, né? Você com certeza já ouviu falar aí do ChatGPT. Já. Onde a gente vai Aliás, vou ganhar uma música. A Thaís já ganhou uma música, o Castor uma, e eles vão fazer um ouvinte que está fazendo uma música para mim, colocando os dados que ele quer. A gente já o ChatGPT é um tipo de inteligência artificial generativa. Agora, o que a Meta está buscando parece que é uma coisa ainda mais profunda. Imagine o seguinte, nós vamos pegar aqui toda a sua vida pregressa aqui na Rádio Jovem Pan, tudo que você já disse, o que você já narrou. É um perigo isso, hein? Imagens, áudio, vídeos. E a inteligência artificial vai usar isso aí no futuro para te auxiliar. Imagine o seguinte, ela vai poder criar, nós estivemos falando aqui, por exemplo, de vídeo, uma imagem aqui do Kiko, com a sua voz, respondendo perguntas de ouvinte, com um pensamento como se fosse você, sem que você tivesse... uma pesquisa minha, né? Porque ele tem todo um histórico seu de como você pensa, as suas tendências, o que você entende sobre determinados assuntos. Exatamente. Gente, dá medo isso. Então, isso... Será que nós vamos ter instrumento para barrar isso, doutor Rodrigo? Então, aqui no Brasil, aí a gente volta aí, alguns anos atrás, em 2020, foi criada a primeira legislação para regulamentar isso aí, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD. A LGPD, aonde dentro dela foi criada uma autoridade, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que é essa que nós estamos falando, né? Porque não adianta ter a lei sem ter alguém para fiscalizar, controlar. O senhor acompanhou no processo eleitoral quanto o ministro Alexandre de Moraes, que é muito criticado ao longo do Brasil, mas quanto ele teve que travar fake news, informações até... Quer dizer, hoje está muito pior você ter a inteligência artificial, aquilo que o senhor falou, né? Alguém falando por você com a tua voz e não necessariamente aquilo que você... Quer dizer, com base nos dados daquilo que você tem gerado de conteúdo, vai mostrar coisas que estão à sua tendência, eventualmente na política mais à direita, mais à esquerda, centro, isso tudo é um perigo, né? É um perigo, e veja só, a gente sabe que o ser humano, hoje ele pode ser, você falou de esquerda, direita, hoje ele pode ser de esquerda, amanhã ele pode ser... Depende do líder que te empolgue, que te arraste, né? Exatamente, amanhã ele pode ser de direita. E qual foi o período que foi captado de informações? Será que pegaram aqui 10 anos onde a pessoa tinha um pensamento à esquerda e de repente ele entendeu que agora ele é à direita? Numa eleição votei no Lula, depois votei no Bolsonaro. E aí, fica quando vem a inteligência artificial, que vai fazer, vai falar, ou vai dizer que você é de esquerda, você fala, não, eu não sou mais. Eu sou do centrão. Eu era da esquerda, eu fui da direita, agora eu sou do centro. Então, qual é a velocidade que nós vamos... nós estamos falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que determinou a Meta, que é a dona do Facebook, do
do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp. Sim, do WhatsApp também. Que ela pare de usar dados que brasileiros postam em suas redes sociais. Eu não acredito numa proteção, acho difícil. Porque na verdade é o seguinte, o que ela queria, e isso estava nas políticas já da Meta, era captar durante, e aí nós não sabemos se é dos último ano, últimos 5 anos, desde que você tem sua conta, captar todos esses dados, instruir a inteligência artificial generativa dela para criar, segundo ela, mecanismos que fossem te auxiliar no futuro. Entendi. Porém, aí se esbarrou em várias, a Agência Nacional, a Autoridade Nacional muito bem detectou o seguinte, falou, primeiro, você não está sendo claro em dizer para que você vai usar. Tudo bem, vai usar para criar uma inteligência artificial, mas o que vai ser feito com esses dados? Quem vai ter acesso a ela? Exatamente. E aí nós estamos falando do que a gente chama de dados sensíveis. E a legislação, a nossa legislação, a brasileira, diz que você só pode utilizar os dados sensíveis com autorização expressa do detentor do dado. Mas aí você pega aquelas letrinhas pequenininhas no teu telefone celular e autoriza sem saber o que você está autorizando. E aí é outro problema. E se você não autorizar, trava uma série de outras coisas. Você não consegue navegar, você não consegue ter possibilidades. E foi esse o outro ponto que a própria Autoridade Nacional disse. Falou, é tão difícil você conseguir não autorizar, porque em tese, se você não faz nada, simplesmente não faz nada, você já autorizou. Para você não autorizar, você teria que entrar dentro do seu celular, do seu aplicativo e percorrer um caminho que, se você não for um especialista em tecnologia, você não consegue chegar no lugar que você tem que desabilitar. É muito difícil. Então, ela falou, vocês estão mascarando esses dados. Rodrigo, né, a captação, quando o telefone da gente está parado aqui na mesa, a gente não está utilizando, ele pode... Existem mecanismos hoje que o direito já reconhece de que o nosso áudio, a nossa conversa... dentro de determinado interesse de compras, que isso hoje está muito claro, desligar do telefone depois te dar informações daquilo que você falou próximo dele? Pode. Na verdade, quase todos o iPhone e o Android já vem embutido essa tecnologia, essa função, na verdade, não é uma tecnologia, porque a tecnologia já existe há muito tempo, mas é uma função que ele vai captando essas informações mesmo com o celular desligado, áudio. E isso, aí vem a questão... Desligado não, mas no repouso, né? No repouso, não. Tem teste desligado quando ele está na mesa que a gente está conversando. Não desligado total, né? Ele está aqui, por exemplo, seu celular está aqui em cima da mesa. Está ouvindo a nossa conversa. Perto aqui ouvindo nosso áudio, ele pode estar captando informações. E como é que ele utiliza isso? No interesse do provedor, no interesse da empresa, ou seja... eu detectei aqui nessa conversa que eles estão falando aqui sobre... Isso ele já faz, já estão vendendo, isso já está sendo vendido. Né? Sobre carro, então, um exemplo, ele tem muito interesse em carro, a hora que você pegar o seu celular, for entrar aqui na sua rede social, a primeira coisa que vai ter é uma propaganda de carro. Mesmo se você falar mesmo marca, que não seja o que você quer, né? Se você falar a marca específica, então, aí vai vir todo só carro de uma determinada marca. Se você falar o modelo, então eles são nossa vida bem... está vigiada 24 horas, doutor. Bem específicos. Não sei se você já viu uma propaganda que está passando na televisão, que tem o Will Smith. Sim. Ele está falando em português. Sim, assisti. E parece, você não vê... Não, parece até a voz, o tom de voz é o tom de voz não dele. Parece. É ele, é a voz dele, é ele falando em português, só que não foi ele que gravou, foi tudo uma inteligência artificial que fez, com base nos dados dele, na imagem dele, na voz dele, com uma base de informação que foi inserida para que ele diga o que se quer. Antigamente a gente via aquelas montagens, mas você via que a voz não era a mesma, a boca não era... Agora não. A Autoridade Nacional vai conseguir coibir isso? Para a gente finalizar, eu queria falar até amanhã, que o seu assunto é palpitante, o público vai aqui subindo, acompanhando, mas aí eu pergunto, quer dizer, nós estamos vendo no mundo que... Eu não sei se a Autoridade Nacional vai ser tão rápida e ágil e vai conseguir... tudo bem, eu vou bloquear, não vou utilizar essas informações, mas vou continuar tendo essas informações. Porque não tem como você gera rastros na areia quando você caminha com o seu celular, seja na rede. Isso não vai deixar de existir. O que vai acontecer é o seguinte, até que ponto isso pode ser utilizado pela... A inteligência artificial generativa. Então, para essa finalidade, né, específica de treinamento de inteligência artificial generativa, a Autoridade Nacional já bloqueou o uso. Falou, vocês não podem utilizar. Não pode usar, mas está captando, né? Então, mas aí eles não podem utilizar para essa finalidade. Bom, será que para propaganda, para oferecer produtos?
Isso ainda não está vedado. O que nós estamos vedando aí, porque é uma coisa muito mais profunda do que captar o seu interesse sobre o que você quer comprar. Porque isso é uma coisa, eu quero comprar alguma coisa, alguém quer vender, eles estão fazendo essa intermediação, vamos dizer assim. Agora, pegar todos os meus dados, o que eu penso, minhas orientações políticas... Quaisquer orientações pessoais. Tudo pessoais. E pegar e passar isso para uma inteligência artificial... Torce pro Corinthians e tá triste por isso, que o Corinthians só perde e eu tô no Palmeiras. Nem sei se o senhor é corintiano, eu tô falando... Por acaso sou. Então, azar o seu, eu sou palmeirense, tô cansado de carregar troféu. Aí o Pedro Oliveira fala assim para mim, mas não tem campeonato mundial. Recebi um meme do Pedro essa semana falando isso. Então, Rodrigo, muitíssimo obrigado. O tema daria pra gente ficar falando muitas edições aqui, mas a gente fica aí o convite para a gente voltar a abordar, e aquilo que o senhor pesquisar de interesse do nosso ouvinte é sempre muito bem-vindo, né? É uma parceria importante que a gente faz para ter sempre todos os conteúdos, todos, direito tributário, civil, a gente tem assessores e consultores para todos esses temas aqui na liderança do Dr. Rodrigo e do Dr. Hugo Zucco. Obrigado pela presença, volte sempre. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí, sempre que necessário. Mas se não tiver oportunidade, a Fernanda cava uma oportunidade. Ela é ótima para isso. Ela é